ainda na base do São Paulo, ontem tivemos a informação de que o nosso querido Cuiabá, que joga hoje a Série B do Campeonato Brasileiro, né, que tem uma gestão que eu acho muito boa, né, por parte ali do Dresch, a família Dresch, que, cara, tem uma relevância, né, e que sempre fala das dívidas aí de outros clubes. Ontem o Cuiabá veio a informação de que acionou o São Paulo no órgão da CBF, né, o CNRD, por uma dívida de 1 milhão referente ao atacante Gustavo Santana. Ele é um jogador da base do São Paulo, vem jogando bastante agora no 20, bom centroavante, tem uma boa característica, era um cara que foi, assim, cara, contratado com muita desconfiança, mas vem ganhando seu espaço. O passe fixado do Gustavo Santana é 700 mil reais em 60% dos seus direitos econômicos, ou seja, ao final do empréstimo, o São Paulo poderia pagar 700 mil reais, que é um bom valor ali para ter um jovem da base que já teria bom tempo de jogo no 20, que já é uma amostragem prévia para o time profissional. Então, assim, quem sabe esse seria um bom negócio para o São Paulo. Mas as coisas no São Paulo são realmente muito curiosas, né? Assim, num jogo no dia 11 de junho dessa temporada, Campeonato Brasileiro Sub-20, né, que São Paulo fez uma péssima campanha, inclusive, empate em 1-1 em Cotia contra o time do Cuiabá. E na ocasião, Gustavo Santana, que não tinha lá tanto espaço, foi colocado para jogar 6 minutos de partida contra o Cuiabá. O empate manteve 1-1 no placar, né, ponto final, e aí então ele foi usado por nem 10 minutos em campo. Nesse contrato de empréstimo havia uma cláusula que foi posta pelo Cuiabá, que caso ele entrasse em campo contra a equipe que tem os direitos dele, o São Paulo pagaria 1 milhão de reais ao clube, então aí ao Cuiabá. E essa cláusula passou batida, ninguém avisou a comissão técnica do São Paulo dessa cláusula. Ou seja, ele entra em campo, joga 6 minutos e agora tem uma dívida de 1 milhão. Então, para comprar o atacante, né, São Paulo já vai ter que pagar 1 milhão, e aí caso queira comprar, mais 700 mil, ou seja, o que era um negócio de menos de 1 milhão de reais por um bom atacante, vira um negócio caro de quase 2 milhões de reais por um erro do São Paulo. Ainda o Júlio Casares foi questionado em relação a isso hoje, ele falou, né, que tem uma interpretação diferente por parte do clube. Eu tive a informação que o São Paulo deve também, assim, recorrer a essa informação, porque eles interpretam que a cláusula é válida apenas para jogos no futebol profissional, né, o que não faria tanto sentido, porque ele foi emprestado para a base do São Paulo, mas tem essa interpretação interna e o São Paulo vai tentar recorrer, então, por parte do Cuiabá, até, né, enfim, com algumas pessoas ali que fazem parte da cúpula do Clube do Mato Grosso, eles até falaram, pô, dinheiro fácil, né? Até, assim, brincaram com essa situação e eles estão bem confiantes de que a cláusula deixa muito claro que é válido também para jogos de base. Não tenho contrato, não posso falar o que é essa cláusula, mas foi acionado o São Paulo. Assim, não tem dinheiro para rasgar o São Paulo, né? Para ficar perdendo 1 milhão nessas bobeiras. É um negócio inacreditável e nada vai acontecer. A gente sabe muito bem que nada vai acontecer. Então, o cara que assim, passou batida a direção de base, e aí tem os adjuntos, tem o próprio Biasotto também, assim, não sei de quem foi a culpa, mas o cara que deixou passar essa informação, ele tinha que tirar do bolso dele esse 1 milhão de reais, né? Porque não vai voltar para o São Paulo. É o tipo de coisa realmente assustadora, Vanessa. E assim, Gabriel, como você disse, não faz muito sentido ser só, tipo, pro time profissional, até porque São Paulo não jogaria com o Cuiabá, olhando agora pro cenário atual, né? E, assim, o presidente Júlio Casares foi questionado em relação a isso e não trouxe uma resposta também ao torcedor. Mas, assim, como ele foi questionado, eu acho que é responsabilidade do clube, que está buscando transparência agora, trazer essa questão. Porque é uma questão que preocupa muito. Porque essa é uma cláusula que o São Paulo também impõe muito, né, dentro dos seus contratos quando empresta jogador. Então, a gente já viu diversas situações que jogadores emprestados pelo São Paulo não atuaram contra a gente por causa realmente dessa cláusula e os times, na maioria das vezes, optam por realmente poupar o jogador, não utilizar o jogador para não ter que ativar essa cláusula e ter que pagar uma baita grana, né? E para o São Paulo, realmente, a gente está precisando de dinheiro e o que mais, assim, a conta não bate é que o valor que o São Paulo teria de pagar para adquirir 60% dos direitos do jogador é inferior a 1 milhão, né? Que teria de pagar de multa. Então, isso que acho que causa realmente ainda mais euforia da torcida que fica revoltada com a situação. E é algo que não pode passar, né? Principalmente por um jogador que entrou por 6 minutos. Em uma campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-20 que
não foi boa. O São Paulo nem conseguiu se classificar para a fase de mata-mata. Então, assim, não passa nem perto de culpa da comissão técnica que não tinha conhecimento dessa situação. Então, e é um jogador que vem sendo importante para o São Paulo, né? Que tem feito gols importantes, inclusive nos últimos jogos sub-20. No entanto, vai complicar toda essa negociação agora por ele por causa disso. Talvez um jogador que poderia ficar e tudo mais, não sei quais seriam os planos do clube para ele. Mas já atrapalha também na negociação. E o São Paulo, no profissional, já faz muito isso, né? Faz negociações, não consegue arcar com as responsabilidades, aquilo acaba travando toda a negociação futura que poderia ter com o time, agora está se fazendo na base também. A gente acaba toda uma negociação se travando, a gente não podendo gastar dinheiro, né? E fazendo isso. É uma questão de responsabilidade mesmo que precisa ser esclarecida. Mas, assim, Gabriel, eu gostaria muito que essa questão viesse à tona com esclarecimentos no futuro, porque realmente vai muita questão jurídica, agora vai, volta, recorre, para ter uma solução, né? Mas acho que isso depois deveria ser colocado às claras para o torcedor. Foi isso que aconteceu e é isso que a solução será essa, para que realmente a transparência seja algo efetivo e não apenas algo prometido pela diretoria. É algo que tem que ter alguma, assim, mudança, né? E aí, isso é óbvio, né? A gente tá aqui falando, né, de uma empresa grande como é o São Paulo, mas pensar numa amostragem, cara, uma empresa pequena, uma arquibancada tricolor. Eu vou lá, assino um contrato em nome da empresa que gera uma dívida de R$1 milhão, ou que seja de R$100 mil para o caixa do AT, eu sou mandado embora, né? Ou não? É algo que, assim, qualquer empresa séria, o cara que gera uma dívida de R$1 milhão por puramente incompetência é mandado embora. Então, é bem surreal essa situação. Espero que São Paulo consiga recorrer, né, para não ter que pagar esse valor, mas caso não consiga recorrer e caso tenha que pagar, e caso não tenha também, né, só pela dor de cabeça, espero que sejam, assim, cara, punidos ou no mínimo responsabilizados, né, os que cometeram esse erro aí que gera R$1 milhão. A gente tá com grana sobrando, né? Dinheiro sobrando aí. Um mês de Oscar, né? Ou menos que isso, para conta aí, por conta de um jogo de base e 6 minutos de base. Então, é algo realmente surreal, né? Que só acontece com o São Paulo Futebol Clube.